Bom dia, Shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. Estamos aí para mais uma reflexão. A reflexão de hoje será pregação no espaço. Você já assistiu a alguma pregação vinda do espaço? Aconteceu. Dia 6 de abril de 2026, recente, houve uma pregação no espaço. O astronauta Victor Glover, americano, pregou ali para seus colegas, as 3 astronautas, mas ele foi usado ali como instrumento de Deus para pregar não só para aqueles 3 colegas astronautas e cientistas, mas sim para todo o planeta Terra. A NASA foi obrigada a transmitir aquela pregação sobre o planeta Terra, todo o planeta, se cumprindo a profecia da palavra de Deus, que o Evangelho seria pregado a toda a humanidade. E ali foi pregado. E Victor Glover, ele pregou justamente sobre o resumo dos 10 mandamentos. O amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Nós estamos vivendo aí um mundo de guerra, né? Israel contra Irã, Rússia contra a Ucrânia, os Hamas, os Hezbollahs, enfim, se cumprindo aquilo que está escrito em Mateus 24. Guerras, rumores de guerras, e ainda não será o fim. O fim será quando o Evangelho for pregado a toda criatura. E dia 6 de abril de 2026 foi pregado a toda criatura através da NASA. Deus usou Victor Glover como uma ferramenta para pregar para todo o planeta Terra. Vamos aprofundar-nos um pouco sobre essa profecia que se cumpriu. Amém? Amado, Salmo 19:1 diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Olha só, Davi estava aqui na terra, contemplando a grandeza da obra divina de Deus, enquanto Victor Glover estava no espaço, entre a Lua e o planeta Terra, contemplando também a grandeza de Deus. E ele chegou a falar: Jesus nasceu no planeta Terra. Uau! Amém? Vamos aprofundarmos? Amado, o Salmo 19:1 é um versículo bíblico que destaca a criação como testemunha do poder divino. Gênesis 1:2 fala sobre a criação. E no princípio criou Deus os céus e a terra e tudo no que nela há, com apenas um comando de voz. A Bíblia diz que o planeta Terra era sem forma e vazia. E o Espírito Santo pairava sobre as águas. E aqui, no Salmo 19, o salmista Davi contempla os céus e a glória de Deus e o firmamento que anuncia as obras das suas mãos. Então nós estamos vendo aí o cumprimento da palavra de Deus. Amém? Ele, amado, nos ensina que a natureza e o universo revelam silenciosamente a grandeza da beleza do universo criado por Deus. Um dia eu visitei o planetário aqui em Vitória da Conquista e a NASA mostrou ali em 3D, 360 graus, todos os planetas. E ali mostrou que o planeta Terra é um planeta onde há seres viventes. Os outros, os demais, também são sem formas e vazias. E a Bíblia relata da criação do planeta Terra. Deus criou o planeta Terra, criou os céus e a terra, e no planeta Terra criou seres viventes. Inclusive Jesus nasceu no planeta Terra, na cidade de Belém. Amém? Vemos a história do astronauta da espaçonave Artemis II. Victor Glover, amado, nasceu no ano de 1976
Ele é um astronauta da NASA, piloto de teste oficial da Marinha dos Estados Unidos, americano, reconhecido como o primeiro astronauta negro a viver na Estação Espacial Internacional. Em 2020, ele pilotou a missão Artemis II em abril de 2026, recentemente, tornando-se um dos primeiros homens a viajar perto da Lua desde 1972. Eles deram a volta ao redor da Lua. Amém? Vamos conhecer mais sobre Vitor. Carreira da NASA. Ele foi selecionado como astronauta em 2013. Foi piloto da missão Space Crew. Ele exerceu na Marinha dos Estados Unidos. Foi capitão da Marinha, piloto de teste com mais de 3.500 horas de voo em 40 aeronaves e 24 missões de combate. Sua educação, ele foi graduado em Engenharia Geral pela Universidade Politécnica Estadual da Califórnia. Ele conquistou o primeiro astronauta negro a completar uma missão de longa duração na ISS, Expedição 64-65. A vida pessoal dele, nascido em Pomona, na Califórnia, conhecido como uma pessoa de fé, um cristão, um cientista cristão, imagine aí. A maioria dos cientistas, infelizmente, são ateístas, confiam na ciência. Ele não. Ele, além da ciência, ele confia também em Deus. É uma pessoa de fé. Glover é frequentemente descrito como alguém que busca conciliar a exploração científica com sua crença pessoal. Ele busca a ciência juntamente com a Bíblia. E ali ele contemplou entre a Lua e o planeta Terra a grandeza de Deus. Ele é um dos astronautas, amado, mais experientes da atualidade, acumulando mais de 19 horas de caminhada espaciais e operações em voos espaciais tripulados. É experiente, 19 horas de caminhadas. Vitor Glover, amado, é o astronauta da missão Artemis II e deixou uma pregação no espaço para todo o planeta Terra ouvir. Você ouviu? Se ouviu, amém. É o cumprimento da palavra. Se não ouviu, vá lá no Google e digita pregação do astronauta Vitor Glover. Isso aconteceu no dia 7 de abril de 2026, recentemente. Vitor Glover, amado, ele foi astronauta da NASA e piloto da missão Artemis, e é um cristão devoto que levou uma Bíblia e elementos da ceia para a aeronave no espaço, ceando conforme as ordenanças de Jesus. Uau! Conforme 1 Coríntios 11, 23, 28, ele estava ceando no espaço, juntamente com seus 3 colegas, 2 astronautas e mais uma mulher, 3 cientistas. Ele estava ali ceando com eles, cumprindo a ordenança de Jesus sobre a ceia, sobre a Páscoa. Amém? Ele pegou, amado, sobre o resumo dos 10 mandamentos e sobre o fim dos tempos para seus 3 amigos que estavam na nave. Mas a sua pregação não alcançou só aqueles 3. Para Deus diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, a palavra estará presente, a palavra será pregada. Mas ali não estavam só aqueles 3. Eles estavam ali fisicamente só aqueles 3. Mas para ouvir a palavra, todo o planeta Terra ouvia a palavra que foi pregada. E a palavra foi justamente o maior mandamento da Bíblia, segundo Jesus, em Mateus 22, 37 e 39. Qual é o maior mandamento da Bíblia? É amar a Deus sobre todas as coisas e em seguida amar o próximo como a si mesmo. Jesus destacou, amado, que amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e entendimento. E o primeiro e maior mandamento, resumido toda a lei dos profetas. Dos 10 mandamentos foi resumido.
O primeiro foi amar o Senhor, acima de todas as coisas, e o próximo assim mesmo. O primeiro maior mandamento: ama o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Mateus 22, 37. E o segundo é semelhante: ame o seu próximo como a si mesmo. Mateus 22, 39. A Bíblia nos diz que no final dos tempos a ciência iria aumentar e o amor iria diminuir. Nós estamos vivendo isso aí. A ciência tem aumentado. Você vê que houve a primeira pregação no espaço, entre a Lua e o planeta Terra. A ciência evoluiu. Todo mundo viu ao mesmo tempo ali, online. E o amor está diminuindo. Guerras, rumores de guerras. Mas conforme Mateus 24, não é o fim. É apenas o começo. Enquanto o Evangelho não for pregado a todas as nações, não haverá o fim. E ele agora foi pregado. Dia 6 de abril de 2026 foi pregado para todas as nações. Amada, a essência desse mandamento é o amor que serve de base para toda a conduta ética cristã. Guerras e rumores de guerras. Nós temos exemplo aí: Irã, Israel, os Hamas, o Hezbollah, Estados Unidos, enfim, estão em conflitos, estão em guerras. E a ciência aumentando. Eles investiram muito em armamentos bélicos. Mas guerra não gera paz. Guerra gera guerra. E aqui foi pregada a paz, o amor. Ele também, amado, pregou sobre o fim dos tempos, dizendo: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Isso aqui são palavras de Jesus, baseado lá em Mateus 24, 14. É um dos sinais centrais apontados por Jesus para o fim dos tempos e sua segunda vinda. Quem falou isso foi o Mestre, foi Jesus. A pregação global, amado, é vista como a condição final para o encerramento da era atual. Nós estamos vivendo os cumprimentos das profecias da escatologia do final dos tempos. Aqui estão os pontos principais sobre essa profecia bíblica. O sinal do fim. Amado, Jesus mencionou que a pregação do Evangelho e todas as nações não apenas ocorreria, mas seria o sinal determinado para o fim. Se cumpriu, foi pregado o Evangelho para todas as nações através da NASA. O significado de todo mundo. A profecia indica a disseminação da mensagem de Jesus e todas as etnias e nações, testemunhos, antes da conclusão da história humana. O Evangelho será pregado a todos. Eu creio que através da NASA alcançou o contexto da esperança. Embora associe ao fim, essa mensagem é vista como uma boa nova. Foi o Evangelho que Jesus pregou, a boa nova do reino de Deus. Jesus não foi religioso em nenhum momento. Ele veio trazer as boas novas, e as boas novas foi pregado, que é o reino de Deus. Cumprimento contínuo. Interpretações bíblicas sugerem que essa profecia é dinâmica, onde o Evangelho é pregado continuamente à medida que o mundo se expande e novas nações surgem. Antes, era só aquela região ali de Israel. Hoje alcançou mais de 240 países. E irá se expandir. O Salmo 19:1, amado, é um versículo bíblico que destaca a criação como testemunho do poder divino. Assim como Gênesis 1, 2 até o 6. Em diversas versões diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciado a obra das suas mãos. Ele ensina que a natureza e o universo
revelam silenciosamente a grandeza, a perfeição e o poder do Criador. No sétimo dia, Deus observou que tudo foi perfeito. E ele descansou no sétimo dia, porque tudo foi perfeito. O número 7 significa a perfeição de Deus. Tudo foi perfeito. Victor Glover, amado, ele pôde deslumbrar da beleza do universo criado por Deus. Ele estava entre a Lua e o planeta Terra, onde ele disse: Jesus nasceu no planeta Terra, um único onde há seres viventes. Foi confirmado por um cientista e por um cristão. Romanos 1,20 diz assim, afirma que os atributos invisíveis de Deus, como o seu poder eterno e divindade, são claramente vistos e entendidos através da criação, tornando a humanidade inexcusável. O versículo destaca que a natureza revela a existência divina, deixando o homem sem desculpa para não reconhecê-lo. Tem alguns que ignoram a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus escolheu 40 homens para o escrever e inspirou aqueles homens através do Espírito Santo para o escrever. Mas tem pessoas que ignoram. Mas qualquer pessoa que for em Israel irá caminhar onde Jesus caminhou, conforme os relatos da Bíblia. Então, não tem como fugir. Mesmo que a ciência queira mostrar um outro lado, mas quando você encontra com um cientista cristão, ele acompanha pela Bíblia, pela palavra de Deus. E ali, Victor Glover pôde contemplar tudo que ele estava vendo pelo que está escrito na Bíblia. Lá em Mateus 24,14 afirma: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Olha só, está escrito. Foi pronunciado por Jesus, Mateus 24,14. Essa passagem faz parte do discurso de Jesus sobre os sinais dos últimos tempos, destacando a evangelização global como um sinal necessário antes da sua segunda vinda. Nós vimos ali, amado, a aliança de Deus com Noé. A aliança de Deus com Noé, amado, detalhado em Gênesis 9, é um pacto eterno e incondicional após o dilúvio, garantindo que a terra nunca mais seria destruída por águas. Deus prometeu preservar a vida simbolizada pelo arco-íris nas nuvens como um sinal perpétuo dessa promessa para toda a humanidade de seres vivos. Ali morreram muitos inocentes. Noé não pregou para todas as pessoas. E o dilúvio alcançou todos. Só salvou Noé e sua família, 8 pessoas. Mas os animais, um casal de cada animal ali na arca. Os demais morreram tudo. Deus destruiu tudo. E ali ele fez uma aliança com Noé. Um sinal perpétuo dessa promessa para toda a humanidade de seres vivos. O ponto principal da aliança, lá em Gênesis 9, amado, diz o seguinte: promessa eterna. A promessa de Deus. Deus garante que o dilúvio não voltará a destruir a terra, assegurando a continuidade das estações, semeadura, colheita, frio, calor, dia e noite. Deus assegurou todas as estações, a semeadura, a colheita, o frio, o calor, o dia e a noite. Deus está no controle de tudo. O arco-íris, estabelecido como um sinal visível e eterno da aliança entre Deus e a terra, servindo como lembrança da misericórdia dele. A misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos, por isso estamos aqui. Aqui demonstra a misericórdia de Deus, desde a aliança, na época de Noé. A aliança abrangente, amado, inclui Noé, seus descendentes e toda criatura vivente. Deus, amado, abençoa Noé e seus filhos,
para povoar a terra e autoriza o consumo de carne com a restrição de não comer sangue. E ele estabelece a santidade da vida humana, proibindo o assassinato. Guerra, humor de guerra, desde aquela época foi proibido por Deus. O significado desse contexto, amado, é a graça e a misericórdia de Deus. A minha graça te basta. A minha misericórdia te basta. Isso aí é a aliança, baseia-se na graça divina. Um favor imerecido após a destruição causada pelo pecado da humanidade. Deus demonstrou ali a sua misericórdia, foi naquela aliança ali com Noé. Depois enviou seu filho amado para morrer na cruz e trazer a graça para cada um de nós. Responsabilidade humana. Deus representa um novo começo e um chamado ao cuidado com a criação e com o próximo. Resposta de Noé, antes da promessa. Noé construiu um altar e ofereceu sacrifício que agradaram a Deus. O arco-íris, amado, funciona como uma promessa de que, apesar da falibilidade humana, Deus preservará a vida na terra. Lá em Apocalipse 14:6 diz o seguinte, ó, descreve um anjo voando pelo meio do céu com o evangelho eterno, para proclamar toda a nação, tribo, língua e povo. Este versículo, amado, marca o início das 3 mensagens angelicais, anunciado que a hora do juízo de Deus chegou, clamando a adoração do Criador. O Apocalipse 14:6 descreve um anjo voando, proclamando a todas as nações, tribos, línguas e povos. O ponto principal do Apocalipse 14:6-7 é o Evangelho eterno, a mensagem de salvação que é eterna e universal, focada na graça e na adoração de Deus. O alcance universal, amado. A mensagem não é restrita, mas para toda a nação, tribo, línguas e povos. Victor Glover pregou para todas as nações. Ele pregou o evangelho para todas as nações através da NASA. Eu me lembro uma vez, uma pessoa de uma determinada denominação comentou sobre televisão e celular. Falou que era coisa do diabo. Aí eu, conversando com ele, falei, não, nem tudo é do diabo. A palavra de Deus diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Hoje a televisão, o celular, o notebook, o tablet, o computador, enfim, são instrumentos para ser usados tanto para o bem quanto para o mal. Essa televisão, por exemplo, eu tenho acesso a tudo. YouTube, Google, Face, TikTok, enfim. Eu tenho acesso a tudo com comando de voz. O Alexa. É só dar um comando de voz aqui. O que eu querer assistir aqui, eu assisto. Agora cabe a mim escolher o que é que eu vou assistir. Eu conheço pessoas que se converteram através de pregações em um canal de TV, em um celular, através de louvores, através do celular, de uma TV, enfim. Cabe a cada um de nós escolher o que agrada a Deus e o que não agrada. A palavra de Deus diz, tudo é lícito, mas nem tudo me convém, ou seja, tudo é permitido, mas nem tudo agrada a Deus. Cabe a cada um de nós. A televisão, o celular, é um instrumento que no futuro, a vinda de Cristo, a palavra de Deus diz que todo olho verá, todo joelho se dobrará. Então vai ser um instrumento para todo o universo, online, assistir à vinda de Cristo. Então, não é só do diabo. É um instrumento que você que vai escolher. Gálatas 5:23 fala que nós temos que ter domínio próprio. Domínio próprio de você escolher o que você quer assistir. Hoje eu não sou obrigado a assistir coisas que não agradam a Deus. Eu assisto se eu quiser.
mas eu me opino a não assistir. Amém? Amado chamado, o anjo proclama em alta voz para temer a Deus, dar-lhe glória e adorar o Criador do céu e da terra, do mar e de todas as fontes das águas. Olha só. Esse é o chamado para cada um de nós, ser adorador de Deus, adorar em espírito e em verdade e proclamar e adorar o Criador do céu e da terra, e não a outros deuses. Nós sabemos, amados, que a hora do juízo irá acontecer, pode ter certeza disso. A hora do juízo indica que o tempo de julgamento de Deus sobre o mundo já começou. Essa passagem é frequentemente interpretada como um convite final para a humanidade voltar à verdadeira adoração, como memorial da criação. O Apocalipse 7:9 descreve uma visão de João sobre uma grande multidão inumerável, composta por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Eles estão em pé, diante do trono de Deus e do Cordeiro vestido de branco e com palmas nas mãos, simbolizando vitória e adoração ao Senhor. Os verdadeiros adoradores. O detalhe principal do Apocalipse 7:9 é a visão. João vê uma grande multidão que ninguém podia contar. Aí fala da diversidade, a multidão inclui representantes de todas as nações, tribos, povos e línguas. E ali diz que estavam vestidos de vestes brancas. Eles usam vestes brancas simbolizando pureza e justiça. E seguram folhas de palmeira simbolizando triunfo. E a posição estão de pé diante do trono de Deus e do Cordeiro, que é Jesus, adorando em espírito e em verdade. O contexto, amado, o texto faz parte de uma visão dos mártires, ou salvos da grande tribulação, que receberam a salvação segundo os versículos subsequentes. João contempla aquele povo. Um anjo pergunta, você sabe de onde eles vieram? João, não, eu não sei, mas tu sabe de onde eles vieram. Vieram da grande tribulação. Aqueles que foram depois que irão depois da tribulação, amado, serão aqueles que andam vivendo o evangelho relaxadamente. Esses não serão arrebatados. Esses terão que passar pela grande tribulação. E ali vai chegar um momento que vai ter que escolher. Ou entregar sua vida por Cristo, ou aceitar a marca da besta, o sistema do anticristo. Os que não aceitaram o sistema do anticristo irão estar nos ares para a salvação. Perguntaram a Victor Glover, você atingiu o limite onde o homem pode atingir? E ele respondeu, o limite que o homem pode atingir não é a lua, e sim aos pés de Jesus. Uau! O limite que o homem pode atingir não é a lua, aos pés de Jesus, porque através dos pés de Jesus, aí sim, ele atingirá os céus. Nosso limite, amado, é aos céus. E para chegar aos céus, não é através de uma aeronave. Só através dos pés de Jesus nós iremos atingir o céu. Assim, amados, as profecias estão se cumprindo e os sinais estão mostrando. Portanto, prepare-se. Jesus está voltando. Os pés de Jesus é o limite para atingir os céus. Entregue sua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Vamos ouvir o louvor. Eu creio que Deus já falou com você através dessa palavra. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Ele criou os céus, criou as terras e tudo que nela há. Então não adore outros deuses. Esse é o único Criador de todas as coisas. Vamos ouvir o louvor? Vamos meditar nessa palavra, nesse louvor. E deixar Deus na direção. Amém? Eu quero ver vocês cantando, hein? Medite esse louvor. Agora, manda ver! Aleluia. Glória a Deus.
Amém? Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Ele criou os céus, criou a terra, criou tudo que nela há. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus e eterno Pai, mais uma vez te dou graça, te louvo, te agradeço, Pai. Te agradeço pela sua grandeza. Tu és digno de honra, de glória, de louvor, de exaltação. Tu és o Criador de todas as coisas. O Senhor criou os céus, criou a terra, criou tudo no que nela há. Eu te louvo e te agradeço, Pai. Te agradeço pelo Senhor ter me criado, ter me tirado de pé das trevas e trazido para a luz, aberto meus olhos espirituais e mostrado a sua criação, a sua glória, a sua misericórdia, a sua graça. Peço, Senhor, doce amado Espírito Santo, vai de encontro a essa pessoa que está assistindo esse vídeo, que ainda não recebeu a sua presença, que ainda está voltada à ciência, adorando a outros deuses. Que ele venha sentir a presença do teu doce amado Espírito Santo e venha contemplar a grandeza da sua glória, conforme o salmista, conforme o astronauta Vitor Glover. Eu te louvo e te agradeço, Pai, por tudo que tens feito, está fazendo, e creio que muito será feito para cada um de nós. A ti toda a honra, toda a glória, exaltado é teu santo nome, amém, amém. Amém, amado, é isso aí. Lá em Gênesis fala da criação do universo. Deus criou todas as coisas. A terra era sem forma e vazia. O Espírito Santo pairava sobre a terra. E ali Deus criou tudo. Criou os planetas, criou as sementes, os animais, os seres, todos os seres viventes, inclusive o homem conforme a sua imagem e semelhança. E lá em Apocalipse 22 fala do novo céu e da nova terra que Deus irá levar os deles para habitar na Nova Jerusalém, na nova terra. Portanto, medite nessa palavra, medite nesse louvor, entrega a sua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? A vinda de Cristo está próxima, pode ter certeza disso. Os sinais estão aí, se cumprindo. E Deus está no controle de tudo. Portanto, busca a graça do Senhor, busca a misericórdia dele para que possa ter a salvação. Está morando na Nova Jerusalém, sob o domínio de Jesus Cristo. Amém? Fica na paz, tenha um bom dia. Lembre-se, Jesus nos ama, Satanás nos odeia. Satanás jamais irá permitir que você venha morar na Nova Jerusalém. Que você venha estar com Cristo. Ele nos odeia. Ele quer nos escravizar. Portanto, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar o seu nome enquanto está perto. Tenha um bom dia, fique na paz e Deus na direção certa. Amém.